Queria cumprimentar em especial o Dr. Luís Alves, que é a alma destes eventos, como eu costumo dizer, e conseguiu despertar todo este interesse reunindo painéis de ilustres especialistas. Cumprimento o Dr. Pedro Santos Azevedo, que também faz parte deste painel, e agradeço, embora não estejam agora presentes, a presença do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Bastonário e do Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa. Ora, a matéria que vamos abordar agora pode servir de pedra de toque, de prova dos 9, a qualquer intenção legislativa na revisão de um regime de contratação pública. Sempre que se produz uma reforma legislativa em matéria de contratos públicos, o primeiro valor que o legislador afirma pretender promover é o valor da concorrência. Isso é habitual. Recordando que a concorrência vale para a proteção dos interesses privados no mercado, os operadores económicos têm mais hipóteses de aceder aos contratos públicos, e recordando também que a concorrência também vale para o setor público. Ou seja, quanto maior a competição que é suscitada entre os operadores económicos, maiores são as possibilidades de as entidades públicas receber melhores condições contratuais, aí são elas os consumidores, é o setor público que é consumidor, e por isso também ganha com isso. Ou seja, a concorrência é vista sempre numa dupla perspectiva, vantagem para o mercado e vantagem também para o comprador público. Por isso é normal que o legislador atribua esta relevância a este valor fundamental. Quanto mais não fosse, ele, mesmo que não o quisesse fazer, já estaria obrigado pela linha estratégica das diretivas europeias, que sempre definiram também a concorrência como sua opção estratégica. E é por isso que, neste evento que estamos a organizar e outros que têm sido feitos em todo o país desde o início de setembro, há sempre uma parte que fica reservada para avaliarmos qual é o sentido da revisão legislativa. Favorece ou desfavorece a concorrência? O Sr. Secretário de Estado, que abriu este evento, já referiu que havia algumas dificuldades na preparação deste processo legislativo que resultavam, sobretudo, de alguma atribulação na forma como o processo decorreu, com sucessões de governos constitucionais, cada um com uma visão diferente sobre o que deve ser uma legislação de contratação pública, e por isso não era tão fácil criar um código com uma visão unitária de como devem ser os procedimentos concorrenciais. Mas a verdade é que mesmo, apesar dessas dificuldades, já havia algum trabalho feito atrás, que tinha levado a concorrência mais longe do que o Código Inicial de 2008 tinha previsto. Porquê? Porque apesar de esta reforma legislativa se destinar em primeira linha para a transposição das diretivas de 2014, no momento em que as diretivas estavam a ser aprovadas em 2014, já o nosso país tinha um longo trabalho de acompanhamento e de preparação de propostas de revisão do Código dos Contratos Públicos. Logo no ano de 2008, o Governo, quando aprovou o Código, também nomeou uma comissão de acompanhamento que identificaria os problemas que seriam suscitados pela execução dos contratos públicos. Mais ou menos por volta do ano de 2011, no final de 2011, essa comissão, já com 3 anos de trabalho, tinha identificado perfeitamente as mais-valias que o Código tinha trazido e tinha também identificado algumas falhas que mesmo os redatores da versão inicial do Código reconheciam abertamente, falhas que tinham de ser corrigidas, e isso estava identificado. Acontece que não foi possível corporizar imediatamente esse trabalho num ato legislativo, porque, como sabemos, no final de 2011, Portugal fez o pedido de assistência internacional e uma das condições que as instituições financiadoras colocaram para conceder o resgate foi a alteração de alguns textos legislativos problemáticos que se mantinham no nosso sistema jurídico. Um deles, prioritário, justamente o Código dos Contratos Públicos. Mas em quê? Não era propriamente uma revisão global, como aquela que a Comissão estava a preparar, era apenas um ou outro ponto cirúrgico de algumas alterações, algumas exceções ao princípio da concorrência que as instituições internacionais consideravam
incomportável para um Estado-membro da União Europeia, sobretudo um Estado-membro que estava a pedir assistência financeira. Que exceções eram essas? Vou apenas recordar duas, porque foram as que foram corrigidas na altura. Primeiro, o facto de, no regime do ajuste direto, a generalidade das entidades sob forma privada ou empresarial ter limites extremamente amplos de adoção do ajuste direto que chegavam até 1 milhão de euros. Recordar-se-ão que estava na versão de 2008. Posso dizer que quem redigiu o código na altura certamente não escolheu esses limiares, foi uma opção governativa que foi tomada, mas muito criticada. Então, isso foi um ponto apontado pela Troika. Segundo exemplo, já não no ajuste direto, mas mesmo no regime da contratação excluída, o próprio âmbito de aplicação, o artigo 5º tinha um leque enorme de exceções, incluindo as que permitiam que entidades como os hospitais EPE, laboratórios públicos, universidades sob forma de fundação, levarem a contratação excluída até casos de 5 milhões de euros. Contratos até 5 milhões de euros afastados, não era ajuste direto, era não aplicar o CCP de todo. Ora, esses foram alguns aspectos que a Troika considerou como inadmissíveis, que tinham de ser imediatamente revistos. E foi isso que aconteceu pela última grande reforma legislativa que o Código sofreu, antes desta, que ainda está em vigor, até ao fim do ano, a de 2012, pelo Decreto-Lei 149 de 2012, que foi publicado em julho e que veio justamente eliminar esses limiares mais amplos. Ora, o que é que era preciso fazer, mas já de forma mais ponderada, não tinha de ser imediatamente? Poderia ser, no âmbito daquela comissão de acompanhamento, poderia ser uma reforma mais racional. O que era pedido pelas instituições internacionais é que o legislador português concluísse a redução dos limiares do ajuste direto, por um lado, e também concluísse a eliminação de muitas das exceções que se encontravam no artigo 5º no regime da contratação excluída. Porquê é que a Troika continuou a pedir isso, mesmo depois da primeira alteração? Bom, porque, como sabemos, e muitos dos que aqui estão aplicam isso diariamente, os limiares clássicos de 75 mil euros e 150 mil euros nunca foram revistos desde o início do CCP. Vai uma década e nunca foram reduzidos. Era sugerido, por que não reduzir? A Troika não dizia qual era o valor, mas por que não reduzir, aumentando o número de concursos? Segunda questão, a que referi agora quanto ao artigo 5º. Apesar de algumas exceções mais intoleráveis terem sido eliminadas, o artigo 5º continuava com um leque algo estranho pela sua extensão de exceções à concorrência. Portanto, foi isso que foi pedido ao governo português na altura. Acontece que, quando as diretivas foram publicadas em fevereiro de 2014, elas deram 2 anos e 2 meses ao Estado português, aos Estados-membros da União Europeia, para a sua transposição. 2 anos e 2 meses era tempo mais do que suficiente, acabava em abril de 2016. A primeira metade desse prazo teve de ser consumida com uma outra prioridade que existia, que era a consolidação orçamental, e, portanto, não havia propriamente atenção para a matéria dos contratos públicos. E, por isso, só mais ou menos a meio de 2015, primeira metade do prazo já tinha ido, uma primeira comissão de redação, nomeada por um governo anterior, apresentou um primeiro projeto com sugestões de alteração, mantendo o CCP, não o revogando, mantendo o CCP em vigor, com algumas alterações que tinham sido pedidas. Isso foi afetado pela sucessão de governos. Primeiro houve um governo de gestão, depois houve uma mudança partidária para o governo que se colocou hoje. O novo governo nomeou uma nova comissão de redação, que teve poucas semanas para trabalhar, e quando ela entregou o seu trabalho, já no final do prazo, estávamos já no início de 2016, o prazo estava a acabar, o governo verificou aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco, que tinha 2 projetos na mão, o primeiro do governo anterior, e o segundo era um projeto de novo CCP revogando o anterior. Os 2 projetos eram absolutamente incompatíveis entre si, aumentando ou diminuindo o âmbito de aplicação, aumentando ou diminuindo o número de casos de ajuste direto, fixando de forma diferente a formação de um critério de adjudicação ou do modelo de avaliação de propostas, fixando de forma diferente o regime de modificação dos contratos de trabalhos a mais, de serviços a mais. Portanto, cada uma das decisões fundamentais que um decisor de uma entidade adjudicante tem de tomar era tratado de forma totalmente oposta por cada um dos projetos. Aquilo que à partida seria necessário era escolher um deles.
Como nenhum deles foi considerado satisfatório pelo Governo, aquilo que foi decidido foi nomear uma terceira equipa de trabalho que tentou fazer aquilo que tecnicamente eu acho que é impossível, por melhor que fosse a valia das pessoas que o fizeram, que era fundir dois articulados que são incompatíveis. Fundir um articulado de revisão do CCP com um CCP novo. O resultado disso é aquele que é conhecido, foi disponibilizado publicamente, é o anteprojeto que foi disponibilizado para discussão pública em agosto de 2016, foi violentamente criticado, não propriamente pelas soluções entre si, mas porque não podia ter nenhuma coerência, não era possível somar uma manta de retalhos e sair dali um articulado coerente, e foi esse o motivo que levou a que só tivéssemos código em agosto de 2017, um ano depois do primeiro anteprojeto. Porquê? Foi aqui dito, era a extensão e a complexidade. Não foi propriamente a extensão e a complexidade, foi simplesmente que era difícil tentar tornar congruente aquilo que era incongruente. Tentou-se fazer, mas não era possível, o que nasce torto já dificilmente se vai endireitar, e por isso o diploma que nós temos em mãos, desde 31 de agosto, é um diploma que trará enormes dificuldades a todos os aplicadores jurídicos. Algumas delas vamos considerar aqui agora. Grandes dificuldades ao nível da segurança jurídica, de saber o que é que se vai fazer, qual é que vai ser a interpretação jurisprudencial a seguir, com normas-chave que são contraditórias dentro dos próprios artigos. Por exemplo, apenas não posso abordar agora isso em detalhe porque o meu tema será outro, mas só para dar alguns exemplos. Como é que se calcula o valor do contrato? É algo-chave. O número 1 diz que o valor do contrato se calcula de uma forma. O número 1 do artigo 17, que é o artigo central nesta matéria. O número 7 diz que se calcula de uma forma diferente. Como é que se calcula o preço base? O artigo 47, número 1, diz que se calcula de uma forma. O número 2 usa outro método. E até diz que quando não houver preço, o preço base é, o que é só por isso já algo estranho. Como é que eu tenho preço base se não tenho preço? Porquê? Porque quem escreveu o número 2 foi diferente de quem escreveu o número 1 e tentou juntar os dois. O que é uma proposta variante? Quando é que se admitem propostas variantes? O artigo 59 diz no número 1 uma coisa, o número 2 diz o seu contrário. Como é que se monta um critério de adjudicação? Bom, o Sr. Secretário de Estado aqui explicou que o critério de adjudicação tinha uma alteração radical no seu regime, de forma a impedir a utilização maciça do regime do mais baixo preço. Ou seja, até agora nós tínhamos dois critérios de adjudicação. Um era chamado de proposta economicamente mais vantajosa, aquilo que seria, enfim, sem rigor, qualidade-preço, e outro seria o mais baixo preço. Como foi aqui explicado, a lei diz agora que é obrigatório o critério da proposta economicamente mais vantajosa. Dos dois passou a ser um. Quando lemos a lei, o que é esse critério? Esse critério é o nome dado a qualquer critério de adjudicação que, por sua vez, se divide em dois. O mais baixo preço ou a relação qualidade-preço. Foi nisto que o critério de adjudicação mudou no Código dos Contratos Públicos. É, portanto, uma grande revolução. Matérias de modificação contratual, matérias de divisão em lotes, de suprimento de erros e omissões, tudo isso tem articulados contraditórios entre si. Portanto, é esta dificuldade que nós vamos encontrar. E, concentrando-nos no tema que estamos agora a abordar, é este mesmo problema que vamos encontrar na fronteira fixada ao princípio da concorrência. Neste ponto, não estamos aqui já a fazer qualquer juízo de valor sobre se a lei está bem ou mal. Isso seria no processo legislativo anterior. Agora preocupa-nos é ver, no plano técnico-jurídico, como é que aplicamos a lei na prática. E aí está a dificuldade. Porque aquilo que os decisores têm para aplicar serão cláusulas gerais que só um juiz legislador provavelmente consegue concretizar. Vamos por partes. Como é que se define a fronteira ao valor da concorrência num regime de contratação pública? Há duas grandes vertentes em que essa fronteira se define. A primeira delas, a primeira que eu referi logo na introdução, o âmbito de aplicação. Qual é o leque de contratos que está submetido ao regime de contratação pública? Qual é o leque de contratos que está naquilo que já foi referido a contratação excluída, conjunto de contratos que estão dispensados de qualquer procedimento de contratação pública. Esta é a primeira vertente.
Mas há depois uma segunda vertente. Dentro dos contratos que estejam mesmo sujeitos ao regime de contratação pública, quais é que se sujeitam a procedimentos concorrenciais, quais é que estão dispensados da concorrência, aquilo que até agora conhecíamos simplesmente como ajuste direto e que agora, como disse o Sr. Secretário de Estado, terá uma alteração de denominação. Mudamos o nome. Portanto, essas duas vertentes é que definem qual é a fronteira da concorrência. Ora, como é que a lei definiu agora essas duas vertentes? Em primeiro lugar, eu disse há pouco que a matéria do âmbito de aplicação da contratação excluída foi fixada desde a versão original do CCP no seu artigo 5º, que era um artigo muito criticado pelo número de exceções que tinha, e por isso a própria Troika sugeriu que fosse reduzido esse número de exceções. Ora, acontece que, durante os trabalhos legislativos, houve uma outra proposta que foi sugerida por algumas sensibilidades e que consistia em aproveitar um setor da jurisprudência europeia e de algumas comunicações interpretativas da Comissão Europeia que estavam a usar outra técnica, que era a seguinte: dizer que quando um contrato estivesse excluído, ainda assim, se o seu valor económico fosse relevante para o mercado, nomeadamente para o mercado europeu, aquilo que o Tribunal passou a usar o conceito de interesse transfronteiriço certo, se um contrato, mesmo excluído, criasse esse interesse internacional, então a entidade adjudicante ainda devia ser sujeita à obrigação de adotar um procedimento concorrencial. Que procedimento era esse? Aí ficaria à sua escolha, poderia ser com negociação, sem negociação, o importante era abrir à concorrência, que o contrato não fosse opaco, fechado. Esta foi uma sugestão que a Comissão Europeia colocou. Qual foi o problema que imediatamente foi levantado por essa sugestão da Comissão Europeia? É que, apesar da boa intenção, que inequivocamente estava envolvida, todas as entidades adjudicantes que se depararam com estes contratos que poderiam suscitar interesse internacional começaram a perguntar qual é a fronteira. Qual é a fronteira à obrigação de fazer um procedimento concorrencial? Quer dizer, se há uma lei nacional, tal como a diretiva me diz, para estes contratos, que é a grande maioria, eu tenho de fazer um procedimento concorrencial. E depois há um conjunto de contratos que é uma exceção e diz, não, para estes não é preciso. Mas afinal, para estes, se for relevante para o mercado, também tem de fazer. Bom, o decisor pergunta, mas então quais são? Quando é que eu tenho a certeza que faço um contrato e não vem um auditor ou um juiz dizer que eu violei a concorrência? Isto era uma insegurança terrível. E foi por isso que as diretivas de 2014 usaram uma técnica diferente que foi muito aplaudida. Foi, como muitos aqui saberão, a fixação de um limiar muito mais flexível, muito maior, para os contratos excluídos, um limiar de 750 mil euros, que é muito maior do que os limiares normais, para dizer quando é que se considera que há um interesse transfronteiriço certo. Qual é a vantagem desse limiar? Qualquer entidade adjudicante, mesmo sabendo que à partida o contrato era excluído, se está acima desse limiar, não tem dúvidas, vai fazer um procedimento concorrencial. Mas abaixo tem a certeza de que ninguém lhe vai dizer a seguir que andou a violar o princípio da concorrência. Esta é a vantagem de ter um limiar quantitativo. É pela mesma razão que temos os 75 mil e os 150 mil, os limiares servem para isso, para nos dar certeza. Ora, tendo em conta esta sugestão dada pelas diretivas, o que é que era pedido a Portugal? Primeiro, como disse há pouco, que reduzisse o número de exceções previstas no artigo 5º, na contratação excluída. Em segundo lugar, mesmo os contratos que estivessem excluídos, fixaram um limiar que, naturalmente, não faria sentido ser igual a 750 mil euros, porque o legislador português deve ter a tendência, e é costume fazer isso, fixar um limiar mais baixo, para mostrar que tem um compromisso com a concorrência. Portanto, não vai encostar mesmo ao limiar da diretiva. Por exemplo, podia ser 200 mil, 100 mil, 300 mil, o que achasse. Isso é uma opção política que os juristas não têm que ver com isso. Mas fixar um limiar certo para pelo menos dar a certeza. Abaixo não há perigo de o decisor ser confrontado com uma suposta ilegalidade. Qual foi a solução que o Código dos Contratos Públicos adotou no seu compromisso com a concorrência? Em primeiro lugar, decidiu não emagrecer, mas sim engordar o artigo 5º.
O artigo 5º encontramos, neste momento, um número superior de exceções àqueles que existiam antes. Por exemplo, nós temos aqui até contratos que estavam no âmbito do ajuste direto. Imaginem, no caso do artigo 5º, número 4, a linha I, os contratos que envolviam medidas especiais de segurança ou que afetavam interesses essenciais do Estado, que naturalmente podiam ser causa para ajuste direto, se fosse demonstrado que isso era necessário, mas fazer ajuste direto ainda era aplicar o CCP. Agora é mesmo transferido para o artigo 5º para estar na contratação excluída. O CCP não se deve aplicar. Também alguns serviços que estão previstos na linha J de investigação e desenvolvimento, que passam também a estar na contratação excluída. Mas além disso, além de não emagrecer, mas sim engordar o artigo 5º, a lei apresenta-nos, afinal, não mas 3 artigos com contratação excluída. O número de artigos com contratação excluída passou de 1 para 3. O artigo 5º, o artigo 5º-A e o artigo 6º-A. Foi esta a evolução legislativa que foi aprovada agora. Sendo certo que um dos 3 artigos tem razão de ser. Foi aquele que o Dr. Pedro Santos Azevedo considerou agora, o artigo 5º-A, que diz respeito à contratação entre entidades públicas. Aí, de facto, vai em sintonia com a diretiva e até com uma redação melhor, estou de acordo, porque, de facto, trata-se de uma situação em que entidades públicas podem ter de contratar entre si e estão à margem do mercado. Mas mesmo abstraindo dessa exceção justificada, nós temos ao todo 3 artigos. Ora, uma vez que à partida a revisão legislativa deveria ser para promover a concorrência, qual é então a contrapartida que o legislador oferece ao mercado, para pelo menos não lesar tanto a concorrência? A contrapartida é a criação de mais um artigo, um 4º artigo nesta matéria, que é o artigo 5º-B, que vai apresentar qual é o regime da contratação excluída. O que é que ele nos diz basicamente? Ele diz que um contrato que está na contratação excluída, afinal tem de submeter aos princípios gerais da contratação pública, que estão num outro artigo, 5º artigo criado nesta matéria, o artigo 1º-A. O artigo 1º-A, se puderem ver no número 1, diz que o primeiro dos princípios da contratação pública está na parte final desse artigo 1º-A. O primeiro dos princípios da contratação pública é o princípio da concorrência. Então, vamos recapitular, porque já vamos com 5 artigos e pode ser difícil confundir. A lei diz-nos que o número de exceções de contratação excluída não diminui, mas aumenta. Mas para compensar, os contratos que ficam excluídos, afinal, estão sujeitos ao princípio da concorrência. Ora, como é que submetemos estes contratos ao princípio da concorrência? Há casos em que isso não faz sentido. Por exemplo, estivemos agora a falar da contratação in-house. Se eu estou a fazer contratação in-house é porque estou fora da concorrência. Quando é que eu, afinal, aplico ou não um procedimento concorrencial? Este artigo 5º-B também nos dá a resposta. O decisor de cada entidade adjudicante terá de fazer um juízo casuístico para avaliar quais são as devidas adaptações que terão de ser feitas à luz da natureza do contrato. Repito então, o regime da contratação excluída engorda, tem mais exceções, mas fica sujeito ao princípio da concorrência. Quando isso for possível à luz da natureza do contrato. Não desejo estar na pele de nenhum decisor público de uma entidade adjudicante. Além disso, este mesmo regime é refletido para o outro artigo de que falei, o artigo 6º-A. O artigo 6º-A é aquele que vem reproduzida a tal ideia da diretiva de fixar um limiar de 750 mil euros. E vem dizer que há um vasto conjunto de serviços que estão no anexo 9 do CCP, que só ficam sujeitos ao princípio da concorrência acima do limiar que está no artigo 464, que digo é o limiar dos 750 mil euros. Portanto, acima desse limiar é o que a diretiva dizia, e faz sentido, faz-se um procedimento
concorrencial com publicidade internacional, sendo que a tramitação fica à escolha da entidade adjudicante, porque a própria diretiva diz que pode fazer a tramitação que quiser, com ou sem negociações, o importante é abrir à concorrência internacional. Portanto, aí o CCP segue a diretiva. Mais uma vez a dúvida coloca-se. Então, e abaixo dos 750 mil euros, o que é que se faz? A lei volta a reproduzir a mesma cláusula que tínhamos visto há pouco, agora no número 2 do artigo 6º. Esses contratos ficam sujeitos aos princípios da contratação pública, ficam sujeitos ao princípio da concorrência, com as devidas adaptações. Então, o decisor público terá de verificar quando é que, abaixo dos 750 mil euros, acha que poderá fazer as devidas adaptações para adotar um procedimento concorrencial. Sob outra perspectiva, o limiar de 750 mil euros tem uma função interessante. Ele serve para dizer que acima dele os procedimentos são automaticamente concorrenciais. Abaixo dele são concorrenciais com as devidas adaptações. É uma função interessante para este limiar de 750 mil euros. Só para dar uma ideia do que é que são estes contratos que o CCP aceitou a excluir com as devidas adaptações até 750 mil euros. Trata-se aqui de serviços em matéria de saúde, de área social e segurança social, de educação, de formação profissional, mas depois também serviços que são curiosos, porque aparecem no anexo 9, em transposição da diretiva, serviços, por exemplo, prestados por organizações políticas, por organizações de juventude, organizações associativas, organizações sindicais, entre outras. Então, uma organização destas pode prestar alguns serviços até 750 mil euros à margem da concorrência, sem prejuízo das devidas adaptações. Esta é, então, a primeira parte do quadro que o legislador nos oferece agora em defesa do princípio da concorrência, porque foi aquilo que o legislador disse que pretendia fazer. A segunda vertente que importa aqui considerar foi a que eu referi, a matéria do ajuste direto. É outra vertente porque se trata de saber quando é que um procedimento está sujeito ao CCP, sim, mas está sujeito a um procedimento que tem uma natureza não concorrencial. E mais uma vez, o que era sugerido aqui pela Troika era os limiares das entidades, por assim dizer, empresariais, privadas, foram baixados, foram unificados até aos limiares que tinham o Estado, as autarquias, os institutos públicos, os limiares de 75 mil euros, 150 mil euros. Agora a ideia era baixar os limiares também para essas entidades. Mais uma vez, a solução que foi escolhida foi outra. A ideia foi manter exatamente esses limiares de 75 mil e 150 mil euros, mas dividir o ajuste direto em duas partes. Ele é subdividido. Até aos limiares que foram aqui já referidos, 20 mil euros no caso de bens e serviços, 30 mil euros no caso das empreitadas, o ajuste direto mantém-se igual com um convite a uma entidade. Acima desses limiares, até aos 75 ou 150 mil euros, eu mantenho o mesmo procedimento, a tramitação é a mesma, com a diferença de que não lhe chama ajuste direto, chamo-lhe consulta prévia e tenho a obrigação de convidar pelo menos 3 entidades. O procedimento mantém-se o mesmo, é a mesma tramitação. Basta ver isso pela tramitação que é agora prevista no capítulo específico. Recordarão apenas que, na versão original do Código, o artigo 125 tinha um regime que tornava o ajuste direto mais simples, não confundir com o ajuste direto simplificado, tornava a tramitação mais simples quando fosse apresentada apenas uma proposta. Muitos aqui recordarão que permitia a dispensa de júri, que ele dispensava a fase de negociações, embora se pudesse convidar alguém a apresentar uma proposta melhorada, várias formalidades eram dispensadas, portanto, era um ajuste direto em que se convidava apenas uma entidade ou só vinha uma proposta. O que é o ajuste direto hoje com convite a um? É isso mesmo. É o que dizia o artigo 125. E o que é o novo procedimento de consulta prévia? É exatamente o ajuste direto, com a mesma tramitação, que estava prevista nos artigos 112 a 127 do CCP.
A tramitação, verão que é exatamente a mesma, segue as mesmas formalidades. A diferença é, eu não assumo que estou a fazer um ajuste direto. Ele chama-se consulta prévia porque tem de ter mais do que uma entidade. Eu controlo as entidades que vêm, a tramitação é exatamente a mesma. Não há diferença nenhuma. Fica até a dúvida que depois necessitará de maior esclarecimento porque não se compreendeu bem o que significa a ideia de que a grande alteração é que o prazo mínimo do ajuste direto, como foi aqui dito, era 19 dias e passou a 8 dias. Não tínhamos noção de que havia um prazo mínimo de ajuste direto, mas pelo visto havia e ele terá sido reduzido. Portanto, com exceção desta alteração que nós não temos perfeito conhecimento do que pode significar, a tramitação mantém-se exatamente igual. Ora, como é evidente, o legislador teve de criar algumas válvulas de escape para controlar o procedimento de consulta prévia. Ou seja, é o próprio legislador que tem de confessar que não reconhece qualquer valia à consulta prévia na promoção da concorrência. Ele confessa isso, escreve isso no diploma em várias partes. Eu dou apenas um ou outro exemplo. Primeiro exemplo, o famoso limite trienal do ajuste direto. Artigo 113, número 2. A proibição de convite reiterado ao mesmo operador económico. Porquê é que este regime estava no CCP? Porque quem aprovou o CCP na versão original tinha consciência de que fazer um ajuste direto é uma fortíssima restrição à concorrência. Por isso ele tem de ter uma válvula de escape. Pode dizer sim, até ao limiar de 75 ou 150 mil euros é dispensada a concorrência, mas então eu vou ter uma válvula de escape para garantir que o beneficiário não é sempre o mesmo. É para isso que serve o limite trienal. Porquê? Para responder à restrição à concorrência criada pelo ajuste direto. Ora, se a consulta prévia tivesse agora uma valia favorável à concorrência, não era preciso ter uma válvula de escape quanto a ela. Mas é evidente que o legislador considerou que era preciso, porque não tinha qualquer confiança no procedimento de consulta prévia. E por isso teve de enxertar as palavras consulta prévia no texto do artigo 113, número 2. Mantém o artigo 113, número 2, mas enxerta a consulta prévia lá, dizendo que nós temos de ponderar e somar o acumulado do preço contratual do ajuste direto e da consulta prévia. Claro que ao fazer enxerto, mais uma vez, há um problema de redação, que é não ver que a redação como fica agora não funciona bem, não esclarece as dúvidas de como é que o limiar se aplica. Porquê? Porque na redação original, a ideia é, eu vou somando 20 mil euros, 10 mil euros, 15 mil euros, o que seja, a ver até quando é que chega a 75 mil euros. Tenho um limiar único e vou somando até chegar a esse limiar. Eu agora enxerto lá um segundo procedimento que tem um limiar diferente. Eu tenho limiares de 20 mil euros e 75 mil euros. E tenho limiares de 30 mil euros e 150 mil euros. E o que é que a lei me diz? Diz que eu vou somando os preços dos contratos que fiz por ajuste direto ou consulta prévia, e vou somar até quando? Até atingir os limiares das alíneas C, consulta prévia, ou D, consoante o caso. Isto quer dizer o quê? Que eu somo o ajuste direto e a consulta prévia junto ou que separo? Porque a redação é compatível com as duas. A redação, e já vi, alguns até dizem, não, mas é evidente que quer dizer, eu já estive em muitos eventos e 50% das pessoas decantou-se para uma interpretação diferente. Dúvida prática. Eu faço uma consulta prévia para bens e serviços com o valor de 30 mil euros. A seguir faço uma de 40 mil. Vou com 70 mil. Ainda posso fazer um terceiro convite. Por acaso, acontece que a meio fiz um ajuste direto de 10 mil euros. Somo o ajuste direto ou não? Como isto foi enxertado à força, consulta prévia lá colocado, o legislador não esclareceu. Disse apenas ou consulta prévia ou ajuste direto consoante o caso. Isso quer dizer o quê? Uma vez que não estamos agora aqui simplesmente a fazer juízo crítico à lei, estamos a tentar chegar a conclusões práticas, o conselho prático que eu dou é, a menos que haja uma tese jurisprudencial contrária, que venha a ficar consolidada, que nos dê segurança, vamos pelo regime mais seguro.
Vamos somar tudo. É isso que aconselho. Não quer dizer, vão perguntar, mas não faz sentido interpretar de forma diferente? Seria razoável interpretar de forma diferente, mas eu não aconselho, porque é perfeitamente possível vir um entendimento jurisprudencial dizer que é para somar tudo. Portanto, isto é uma dificuldade que resulta de um enxerto à força, mas porquê? Porque se considerou que a consulta prévia não traria qualquer garantia à concorrência. Segundo exemplo nesta matéria, recordam que havia também um impedimento à contratação ou ao convite de alguém que fizesse uma prestação gratuita em favor da entidade adjudicante. Isso estava previsto também no artigo 113, número 5. Eu não podia convidar para fazer um ajuste direto alguém que fez uma prestação gratuita em meu benefício. Ora, para o legislador, a consulta prévia tem a mesma garantia do ajuste direto, por isso vai enxertar lá também a consulta prévia. Esse impedimento vale igual para qualquer procedimento. Ora, isto que dizemos a propósito do ajuste direto em função do critério do valor, reflete-se em igual medida numa questão ainda mais problemática, que é a escolha do ajuste direto por critérios materiais. Porque é aí que está uma verdadeira exceção à concorrência. A permissão para celebrar um contrato com qualquer valor dispensado de um anúncio, dispensado de concurso. Isso é ainda mais problemático do que o ajuste direto pelo critério do valor. Mais uma vez, o que é que foi pedido em 2012? Foi pedido, não dava para fazer assim a correr, naquela alteração cirúrgica da Troika, era preciso ponderar com mais calma, mas foi pedido que se tentasse reduzir de forma racional o número de exceções que estavam previstas nos artigos 24, 25, 26 e 27, 4 artigos cheios de exceções à adoção de um procedimento concorrencial. Alguém dirá, então, mas esses 4 artigos existiam porque a diretiva permitia. Bom, um dos erros que eu tenho visto aqui dizer, aqui não hoje, mas em outros eventos em que tenho estado, é dizer, como a diretiva permite dispensar a concorrência, então eu dispenso automaticamente. Como se para a Constituição Portuguesa a concorrência não tivesse interesse. Como se o legislador português não tivesse nenhuma obrigação de levar a concorrência mais longe do que a Europa manda. Se não tivesse, então porque é que existe o limiar dos 75 mil euros? Mantínhamos os 209 mil, que é o que a diretiva manda. Por alguma razão há o limiar mais baixo. Portanto, fazia sentido diminuir estas exceções. Qual foi, de novo, a solução que o legislador escolheu? Manteve exatamente os 4 artigos, com essas exceções, artigos 24, 25, 26, 27, mantém essas exceções, mas, como contrapeso, vai editar um novo artigo, o artigo 27A, dizendo que quando eu fizer um ajuste direto por critérios materiais, afinal não é ajuste direto, mas é consulta prévia. Mas quando? Diz a lei, sempre que for possível. Bom, eu gostaria de recordar que o Tribunal de Contas, há não muito tempo, e nós não podemos esquecer, quando interpretamos a lei, a jurisprudência que está atrás de nós. Há não muito tempo, o Tribunal de Contas chegou a dizer, por exemplo, que um caso, que eu acho que é o extremo, de ajuste direto por urgência imperiosa, é um caso em que se pode convidar mais do que uma entidade. Porque está justificado que se dispensa o concurso, mas não se justifica porque é que se convida só um. Isto é um caso extremo, é ajuste direto por urgência imperiosa. E, em alguns setores jurisprudenciais, entende-se que mesmo aí é possível convidar mais do que um. Por isso, para um decisor público, quando é que será seguro que ele se pode convidar só um? Provavelmente só naqueles casos em que é logicamente impossível não convidar um, por exemplo, se há um direito exclusivo, com certeza que se há um direito exclusivo eu não posso convidar 2, ou aquela situação, artigo 26, número 1, a linha A, em que há um bem que é a continuidade do fornecimento anterior ou a ampliação do anterior e eu tenho de comprar o mesmo tipo de bem ou com as mesmas características e não há outro fornecedor, de facto só há um fornecedor, também só posso convidar um, mas é esses casos extremos, não estou a ver outros à luz desta jurisprudência. Portanto, em suma, a estratégia que é adotada é de manter a fronteira concorrencial nos mesmos termos, a fronteira não muda, num ou noutro caso, como disse há pouco, até aumenta,
Há um número de casos de contratação excluída que aumentam e, em contrapartida, o que se cria é uma obrigação que não é a lei que a impõe, diríamos que a lei se demite desta responsabilidade, a obrigação fica nas costas do decisor da entidade adjudicante de fazer uma avaliação casuística sobre quando é que é possível fazer concorrência, quando é que a natureza do contrato permite. Não me parece que seja a filosofia mais adequada, mas neste momento não estamos já a propor alterações porque a lei é o que é. A lei está aprovada como está. Por isso agora o que verificamos é como é que nós diminuímos o risco de insegurança jurídica de vir um entendimento jurisprudencial contrário ao nosso nestas cláusulas gerais. E de facto o conselho que temos dado, e a maioria das pessoas que têm estado comigo nos eventos têm concordado, o conselho mais seguro que podemos dar é, sempre que possível, adotar a perspectiva mais exigente que se possa adotar. Ou seja, se eu vejo que há uma réstia de hipóteses de convidar 3 entidades, então eu convido, mesmo que seja difícil, mas provavelmente a jurisprudência vai dizer que era possível. Na contratação excluída, mesmo que o contrato esteja excluído, se eu vir que é razoável fazer alguma concorrência, não é fazer um concurso. Por exemplo, eu já disse, fazer um anúncio no próprio site institucional da entidade adjudicante, aceitando propostas com determinadas condições mínimas. É um exemplo que algumas entidades chegaram a fazer quando foram pressionadas no passado pela jurisprudência mais criativa. É um exemplo que talvez funcione. Não sei, vamos ver no futuro se este exemplo funciona. Mas é uma hipótese para tentar eliminar o perigo de um decisor vir a ser surpreendido com jurisprudência posterior, que obviamente vai, isso é inevitável, vai interpretar estes conceitos gerais de uma forma diferente daquela que nós fazemos, porque este conceito presta-se a interpretações completamente dispares. Isso, sem dúvida, que vai acontecer. Muito obrigado pela vossa atenção.